O som que vocês ouvem do deslizar das cartas de meu baralho, para vocês é apenas cartas deslizando. Para mim, são passos. Passos que ecoam o meu passado. Passos que trazem o caminhar de mulheres incríveis que antecederam a mim, quando nem nascida eu era. O sussurro dessas mulheres ecoam todas as vezes em que eu coloco meu baralho. Sou filha, neta e bisneta de ciganos de etnia. Elas decifravam o invisível quando o mundo ainda insistia em olhar somente o visível. Eu, Cerdelina Glécia Nicolette, mais conhecida como Deli Nicolette, sou fruto de 106 anos de tradição. Eu não me tornei cartomante por um acaso. Eu fui tecida, fio a fio, por uma linhagem de mulheres incríveis, de mulheres ciganas de etnia, que carregavam o destino na ponta dos seus dedos. Eram mulheres fantásticas. Eu preciso que você entenda que ser cigano, ele não é uma religião. Ser cigano é uma cultura, é uma etnia. Você nasce cigano, você não se torna cigano. É o sangue que está aqui na tua veia. É uma cultura, é um viver. Você não faz cabeça para se tornar cigano, você não aprende a cultura, exerce a cultura e se torna cigano. Você nasce cigano. Seu pai e sua mãe são ciganos, você será cigano. Seu pai se casa com uma não cigano, você será cigano. Você vive no meio da cultura cigana, você é cigano. Se você deixa a cultura, mas ainda carrega sangue, você é cigano. Só não utiliza a cultura ao seu favor. A minha caminhada começa com raízes profundas e ela se chama Madame Cerdelina. Minha bisavó, uma menina que nasceu em 1920 na Grécia, que aos 13 anos de idade se casou com um homem cigano, só que da Iugoslávia, meu bisavô Francisco. Tinha 31 anos, já morava aqui no Brasil, era mascate, e estava indo para a região de Balcas para comprar tecidos. Dizem que os tecidos de Balcas eram os melhores tecidos, e ele trazia de lá para vender aqui. Foi nessa região em Balcas que ele conheceu minha bisavó. Ele era muito amigo do pai dela. E como aquela região tinha muitos conflitos, havia uma perseguição gigante contra os ciganos, e sabíamos, eles, na época, de que uma guerra estava perto de estourar. Havia rumores de que o, haveria uma grande perseguição contra judeus e ciganos. Estou falando isso da guerra, da Segunda Guerra Mundial, onde milhões de ciganos e judeus foram cruelmente assassinados. Quando minha bisavó se casa com Francisco, ela aprende que para sobreviver ela precisava ir embora.
Uma menina de 13 anos, casando-se com um senhor de 31 anos, sem falar uma única palavra em português, mas com a coragem suficiente de embarcar de navio para o Brasil. Essa era a menina chamada Cirdelina. Carrego o meu nome em homenagem a ela. O ano era em 1933. Essa menina se casa e já era de costume dela cultura cigana, sendo que ela era grega. Naquela época, a tradição das cartas e da magia cigana era passada de mãe para filha. Era um mistério sussurrado. Não era tão aberto como é hoje. A minha avó, minha bisavó, aliás, ela carregava todos os ensinamentos da mãe dela, Dona Idalina, uma mulher extremamente forte, com um coração maravilhoso, que ensinou a ela o poder das cartas ciganas, da leitura de mão, do, da vidência e da quiromancia. Também ensinou a ela a hidromancia, que nada mais é do que a leitura da sorte por meio das águas cristalinas. Ali entrava a mediunidade, que quase todo cigano tem. Quando ela começou a trabalhar ali na cidade, né, na região de Balcas, ela aprendeu também com as turcas e as yugoslavas uma leitura chamada borra de café, que era tradicional dessas duas culturas. Juntando tudo isso de bagagem, ela veio para o Brasil. Aqui no Brasil, ela criou sua família, a sua linhagem e o seu legado como cartomante. Madame Cerderina, ela foi a nossa raiz. O seu legado foi crescendo aos anos, no decorrer dos anos. E esse crescimento surgiu em torno das minhas avós. De um lado, eu tinha a minha avó materna, que se casa com meu avô Milhorato Nicoletti, filho primogênito de Cerdelina e Francisco. Minha avó materna se chama Valéria. Ela não era uma cigana, mas em toda a região não vai ter uma única pessoa que não diga que Valéria era cigana. Ela tinha alma cigana, a cultura estava nela. Ela fora criada próximo aos ciganos, então ela tinha todos os trejeitos, todos as manias, né? E toda a tradição que os ciganos tinham. Por isso, meu avô se casou com ela. Ele, junto, construiu uma família. Dessa família sai a minha mãe e a minha tia, que mais na frente vai ter espaço fundamental na minha vida. Do outro lado, tinha a minha avó paterna, a filha mais velha, mulher, né, do Francisco e da Sandelina. Isso mesmo que você ouviu. Meu avô Melhorato e minha avó Delamare eram irmãos e deram seus filhos, que eram primos, para se casar. Da união desses primos, aqui estou. É,
A minha avó, Valéria, ela tinha a arte das cartas como se fosse algo mágico. Ela sabia colocar um baralho de forma excepcional. Era um cafuné na alma de quem a buscava. Já a minha outra avó, a mãe dela, Mari, ela tinha um olhar cirúrgico para os seus atendimentos. Ela me ensinou que o oráculo ele tem que ter respeito e que tem que ter um silêncio antes da revelação fundamental dele. Os galhos, então, se estenderam e ganharam, assim, o mundo da comunicação, nascendo, então, a minha mãe, irmã Iris, e a minha tia, irmã Josi. Com elas, a cartomancia desceu do altar divino e se tornou humana, se tornou aquele colo de mãe, se tornou um caminho para acalentar a alma, a conversa amiga, olho no olho. Com ela veio a comunicação, veio a divulgação. Minha mãe, irmã Iris, ela é incrível, foi o canal condutor para traduzir toda essa mística dessas mulheres incríveis que vieram antes de mim. Foi ela que me ensinou, ainda menina, a entender a simbologia dos símbolos e das cartas que hoje me sustentam. Então, o fio chegou até mim. E há 30 anos, eu peguei esse baralho, feito de terra, de água e de ar, e soprei nele o fogo da transformação. Misturei com ele a minha modernidade, o estudo, as cores, os aromas, a mente humana, o carinho, o acolhimento. Misturei o tarô. Essas cartas me guiaram, mas foi essas que me deu fama. Eu vou dizer com toda a sinceridade da minha alma, a minha bisavó, ela lia destinos. As minhas avós liam alma. A minha mãe e minha tia mostrava caminho. E eu, hoje, ajudo que todos que me busquem encontrem o seu próprio caminho e o siga com toda a autenticidade que eles merecem. Eu sou a soma de todas elas. E hoje, quando eu abro meu jogo, 5 gerações de mulheres incríveis também se sentam comigo para falar do que as cartas têm para revelar. Sejam todos muito bem-vindos ao mistério cigano, à tradição cigana, os 106 anos de uma família descendente de ciganos gregos e iugoslavos que criou 3 gerações fantásticas de cartomantes. A magia cigana está dentro da nossa alma, mas foram todas essas mulheres que passaram o seu legado e inspiraram essa que vocês estão vendo aqui.
Para entender onde estamos indo, a gente precisa saber de onde a gente veio. Olhar com todo carinho para onde a gente veio. Os nossos pés, eles foram plantados lá atrás, com a minha bisavó. Ela abriu as raízes em uma terra fértil. E foi então aí que nossa história começou. As minhas raízes e o meu solo fértil se chama Madame Servelina, minha bisavó. Uma mulher extremamente forte e corajosa. Quando eu penso na Madame Servelina, eu tenho um carinho especial. Além de carregar o nome dela como homenagem, eu também carrego a força da natureza que ela tinha. Dona Servelina, ela era uma força da natureza. Você imagina uma menina de 13 anos que só sabia falar grego, eslavo e romano. Nenhuma palavra em português, mas teve a coragem e a audácia de vir para um Brasil de 1933 e aqui construir um legado. Essa mulher, ela fugia de uma guerra, mas não teve medo do que o destino tinha à frente dela. Pelo contrário, ela enfrentou e construiu seu próprio legado. Isso é uma força da natureza. Somente mulheres muito guerreiras e muito fortes conseguem construir legados. Eu não vou mentir para vocês. Eu gostaria que vocês, junto comigo, voltassem no tempo. Imaginem como era ser cartomante naquela época. 1933, tudo era muito escondido. Não existia a internet, não existia rede social, não existia essa aceitação que a gente tanto busca hoje em dia, feiras místicas. Imagina isso, não existia. No máximo você ia para o circo, e ali se formava um misto de mistérios. Ou você trabalhava na clandestinidade. Mas eu ainda vou um pouco mais além. Em 1933, além da cartomancia ser vista como bruxaria e ser criminalizada, ainda existia o fato dos ciganos serem tidos como marginais. Só o fato de você ser cigano, vestir uma vestimenta cigana, pôr seus ouros e seu lenço no cabelo, seu de flor, você já era condenada ao preconceito. Naquela época, começa a surgir histórias como os ciganos roubam, os ciganos mentem, os ciganos roubam criancinhas. Vou me contar se vocês nunca ouviram a história de que, quando vocês eram pequenos, que as mães diziam: tome cuidado, ciganos roubam crianças. A maior mentira que alguém já pode ter inventado sobre uma cultura inteira. Para nós ciganos, o idoso e a criança, eles são extremamente divinos. De um lado, o idoso carrega o nosso passado, do outro, a criança carrega o nosso futuro. Se um idoso for abandonado, o cigano acolhe.
se uma criança for abandonada, o cigano acolhe. Naquela época, vivíamos de acampamento, então era comum irmos às fazendas e nessas fazendas terem algumas mulheres, filhas de fazendeiro ou filhas de pessoas que serviam na fazenda, que engravidavam e pela honra daquela menina, eles tinham que se livrar da criança. A palavra é essa. Não ciganos se livram de crianças. Ciganos acolhem crianças. Quando a gente fala de se livrar de uma criança, era se livrar de um passado errado, era apagar aquela desonra. Então, muitas vezes, eles davam aquelas crianças ou para conventos, né, com a tal roda dos rejeitados, ou então para mulheres ciganas, porque sabiam que elas iam criar aquelas crianças na cultura delas, e mesmo não tendo o sangue, eles iriam ser chamados de ciganos, por conta da tradição de acolhê-los. Então, não existia roubo de criança, existia acolhimento das crianças rejeitadas. E Cigano sempre pensou em reproduzir, em criar seu legado, em deixar a sua história. Então, os acampamentos ciganos são, sim, cheios de criança, porque criança é a forma de nossa família permanecer viva, de nosso legado existir. Entendem isso? Então, em 1933 já existia essa história toda de que éramos bandidos, éramos ladrões. Então, você imagina naquela época como era ser cartomante. Primeiro existia, de fato, né, a mística por trás disso tudo. Ser cartomante não era hobby, não era uma brincadeira de criança, era uma profissão, um sustento, um modo de sobrevivência e de acolhimento. Além disso, existia um preconceito gigante, vindo da própria Igreja Católica contra os ciganos, mesmo sabendo muitas vezes que ser cigano não é uma religião, e sim uma cultura, a igreja ainda assim dizia que era bruxaria, charlatanismo, coisas do tipo. Aqui no Brasil, já existia uma lei que ela devia ser de 1810, onde arquivos, os artigos, muito eu, onde os artigos 156 e 157 desse código dizia que cartomancia, espiritismo, umbanda, tudo isso era charlatanismo. Tudo isso era proibido por lei. Então, a polícia batia nas portas das cartomantes e de quem trabalhava com essa mística para chamar você, né, para prender você e chamar você de vagabundo. Então, quando a Madame Cerdelina vem para o Brasil, se firma em Fortaleza, isso ela já devia ter entre seus 16, 18 anos, ela se torna Madame. A escolha do nome Madame foi por inúmeras razões, mas a principal foi porque uma madame nunca vai ser chamada de vagabunda. A polícia vai ter que pensar duas vezes quando entrar numa casa de uma madame, de uma elite, para chamá-la de vagabunda. Por isso, os nomes madames. Então, Madame Cerdelina tinha essa proteção contra a polícia. E eu vou dizer com toda a honestidade da minha alma, ela não só lia as lâminas das cartas, ela lia a alma de quem a procurava. Era visceral o jogo dela.
ela tinha intuição, ela tinha uma força espiritual que a guiava, ela tinha raízes ancestrais. Chega a arrepiar a pele, a energia que essa mulher carregava. É, ela não tinha nem um pouco de amarras. Hoje a gente aprende em cursos, em livros. Ela não. Ela aprendeu escutando mulheres incríveis da cultura dela, da região dela, falando sobre espiritualidade em tom baixo, quase que dentro aqui, ouvindo um sussurro doce. Eu não vou mentir, ela foi a semente de tudo. Sem que eu soubesse, enquanto ela jogava suas cartas naquela mesa rústica de madeira do seu consultório, que dizem que era extremamente luxuoso, dizem que era primoroso. Aquele consultório era um espaço de acolhimento. Enquanto ela jogava aquelas cartas, ela traçava o meu destino. Ela mostrava para mim o caminho, mesmo antes de eu nascer. E isso é incrível. Ela plantou uma linhagem de cartomantes, tinha certeza absoluta que o trabalho delas não era só adivinhar o futuro. Elas não queriam assustar. Elas queriam te mostrar que você pode mudar o teu destino, que a tua escolha é que muda esse destino. Madame Cerdeline é meu chão. É a força primordial do meu peito, aqui dentro do carreto ela. Cada vez que eu sento na minha mesa, cada vez que eu coloco as minhas cartas, ela está ali, no meu chão, me dando energia. Se minha bisavó, Madame Cerdelina, foi a semente plantada na terra, as minhas avós, elas foram as águas que regaram essa planta e que criaram um tronco. Ai, ai. É aqui que nossa história se divide. Se divide e ao mesmo tempo se une. Dois irmãos, Melhorato e Della Mari. Meu avô materno, minha avó materna. Melhorato se casa com Valéria e juntos formam uma família. Minha avó, Della Mari, se casa e tem o meu pai. Ai, ai. Do lado da minha mãe, eu recebi o colo da minha avó. Ela era delicada, ela era o acolhimento. Sabe quando você fecha seus olhos e consegue lembrar do fundo da tua alma todos os afagos que uma pessoa pode te dar? Essa era a Valéria. Um atendimento com ela era um abraço de mão. E minha avó era sensacional. Quando ela abria o baralho cigano dela, ela não só revelava o que estava por vir,
Ela acalentava a alma de quem estava te procurando por ela. Ela tinha uma vidência tão espetacular que mesmo depois de alguns anos ter perdido a visão dela, ficado cega, ela ainda assim conseguia decifrar tudo alto, sem precisar de mais nada. O jogo dela era maravilhoso. Ele tinha cheiro de alecrim, tinha som de uma prece baixinha no teu ouvido, e com ela eu aprendi que as cartas não servem para assustar, não servem para prender ninguém a um destino. Ela serve para abrir caminhos. Minha avó era um acalento, era amor e generosidade na mesma pessoa. Eu me lembro que ela dizia: minha filha, aquele consulente que você está atendendo, ele tem pai, tem mãe, tem irmão, tem família igual você. Acolha a dor daquela pessoa como você acolheria a dor de alguém que você é. Nunca esqueci essas palavras. Até hoje, nos meus atendimentos, eu acolho quem me busca com esse carinho, como se aquela pessoa fosse o grande amor da minha vida. Entender isso. Do lado do meu pai, eu recebi o mistério e a precisão exata de uma mulher. A mãe dela, Mari, ela carregava um olhar clínico. Além disso, ela enxergava muito além da matéria. Aqui traz o sagrado, o firme. Ela tinha uma intuição afiada, um respeito pelo oráculo. E pela primeira vez surge o entrelace entre cartomancia e umbanda. A minha avó, mãe dela, Mari, ela era umbandista, acreditava nos orixás, acreditava nos guias espirituais, mas também trabalhava com a cartomancia. Lá atrás, quando Madame Serdelina começou, cartomancia era cartomancia, umbanda era umbanda. Não existia uma mistura. Cartomancia era a vidência, umbanda uma religião. E foi com a mãe dela, Mari, que elas começaram a se completar. E foi assim que entrou a Umbanda, o Candomblé, na nossa cultura, na nossa família Nicolete. Com a minha avó, mãe dela, Mari, eu aprendi o silêncio, a ética, eu aprendi a serenidade. Ela era uma mulher encanto. Ela não gostava de rodeios, de floreios. Ela falava o que tinha para ser dito. Eu aprendi com ela que, além dos mistérios do baralho, existem os mistérios dos orixás, dos guias espirituais, dos trabalhos. Perceba como é a beleza da evolução, né? Elas já não eram mais chamadas de madame, elas não precisavam mais se esconder por trás de um título tão exótico como madame. Ela não precisava mais se esconder da polícia. Ainda era crime, mas não tão perseguidos quanto antes, mesmo porque a gente tinha outras preocupações naquela época. Quando elas passam a ser chamadas de mãe, elas ganham
um colo. Elas ganham um poder que só uma mãe consegue ter, de acalentar um filho, de nutrir uma comunidade inteira, de fazer florescer o melhor de cada família. Elas deixam de ser madames e se tornam mães. Deixam de fugir da polícia por charlatanismo e agora se preocupa com o que é dito por conta da ditadura. O medo de sofrer com a ditadura fazia com que ainda o sussurro fosse mais baixo. Não se falava tão abertamente da vidência, das cartas, da previsão do futuro, mas há antigas pessoas que costumam dizer que a elite do nosso país amava uma boa cartomante. Quanto mais longe ela fosse, melhor era. Eram essas palavras que se usava na época das mães. De um lado eu ganhei a doçura e a abertura do caminho, do outro, a força e o mistério sagrado de uma cultura e de uma religião. Eu tinha tudo, né? Eu cresci regada por essas duas águas, duas mulheres incríveis, duas linhagens, com um único propósito: guiar. Guiar quem as procurava. É fascinante isso. Se minhas vós foram o tronco firme que sustentou a nossa história, os galhos foram a minha mãe e minha tia. Esses galhos, ao ventar, mostrava a comunicação. Irmã Josi e irmã Iris. As irmãs que fizeram com que a cartomancia descesse do patamar de madame, de mãe, e fosse para o patamar de irmã. Aquela que é igual a você, que fala a tua língua, que te entende, que te abraça e que faz com que você se sinta à vontade. Porque ela vai entender tuas dores por ela passar por isso também, muitas vezes. Ela vai entender teu sentimento porque você e ela são iguais. Não existe mais uma divindade. Existe duas pessoas conversando frente a frente. É, o tempo avançou, os nomes mudaram. É, a palavra irmã tinha um significado tão profundo. Principalmente pelo fato de que agora as palavras de uma cartomante te direcionavam, te ajudava a entender o teu dia a dia, te aconselhava. Eu cresci nesse universo e eu admito, era delicioso. Eu cresci em meio às cartas sendo embaralhadas na mesa ali, nas conversas de domingo, no almoço, onde todas essas mulheres falavam das experiências que elas tinham e ainda mais das expectativas que elas tinham para o futuro. Essas mulheres todas tinham uma força que era fora do comum. Eu cresci no meio de incensos, velas, entre sete pessoas,
do doce aroma da risada quando um cliente conseguia se encontrar. Sinto falta desse contato tão próximo com todas essas mulheres. A minha tia, irmã Josi, ela por muitos anos ela trabalhou aqui em Fortaleza. E ela era a força da comunicação. Ela tinha uma forma simples de explicar as coisas para seus clientes. E um dos seus legados, para mim, uma das filosofias mais bonitas, eu aprendi com ela, que foi: eu só prometo aquilo que eu posso cumprir. O meu baralho tem força para dizer tudo que está ali, mas a minha palavra, ela só vai dizer aquilo que eu posso cumprir. Esse foi o legado maior de Irmã Josi. Mas para falar da minha mãe, a gente precisa respirar muito fundo. Ela foi meu alicerce. Foi o meu canal direto com todas essas mulheres, com o sagrado feminino que minha cultura tem. Foi ela que foi uma ponte para o meu trabalho. Foi ela que abriu as portas para que eu entendesse a simbologia das cartas. Foi ela que me ensinou como o olhar de um cliente muda quando você acolhe. Como a energia que está pairando dentro da sala de atendimento muda quando você deixa de lado o teu julgamento e acolhe o sofrimento. Foi ela que me ensinou absolutamente tudo. Eu, uma menina de 5, 6 anos, curiosa, muito danada, e com a enorme vontade de estar sempre grudada nos adultos. Eu não era uma criança de estar junto com as crianças. Eu queria estar no meio dos adultos. Eu queria aprender o que os adultos tinham para me ensinar. E foi nesse meio que eu aprendi tanta coisa. E foi ela que, com paciência, foi me ensinando tudo que aqueles aprendizados iriam influenciar na minha vida. Ai, minha mãe. É, minha mãe, a cartomante irmã Iris, ela me guiou no meu início, no meu meio, e vai me guiar até o meu fim. A minha mãe, ela conta que poucas horas antes de eu nascer, a sala de atendimento dela estava repleta de clientes. A bolsa estourou dentro da sala de atendimento. Então me diz, como é que o destino é tão perfeito que faz uma criança quase nascer dentro de uma sala de atendimento de uma cartomante? Como é que essa criança não teria no caminho dela a arte da cartomancia? Eu recebi as sementes da minha tataravó, que eram gregas e iugoslava, a terra fértil da minha bisavó, Madame Serdelino. As águas que regaram essa terra eram as minhas duas avós, mãe dela Mari e mãe Valéria. O sopro divino da comunicação com a minha tia, irmã Josi, e com a minha mãe, irmã Iris. Mas eu te pergunto, o que eu ia fazer com tudo isso?
Como é que eu ia lidar com tudo isso? Apenas uma menina de 10 anos. Eu decidi então que eu não seria só uma herdeira do passado, dessa história toda. Eu tinha que criar o meu legado. Eu tinha que honrar o sangue que corre nas minhas veias e tinha que transformar esse dom em minha missão. A cartomancia, hoje, para mim, é minha missão. Minha missão em todos os sentidos. Seja passar para minha família, ou seja, passar para os meus clientes. Ai, ai. Foi comigo que a árvore floresceu. Da cartomancia tradicional, da cartomancia com a Umbanda, surge a cartomancia com o tarô, com a cromoterapia, a aromaterapia, com o estudo da mente humana, com todas as terapias holísticas, com todo o conhecimento que vários mestres me deram. Há 30 anos, eu assumi esse compromisso. Há 30 anos, eu assumi o meu lugar de fala nessa geração toda, nessa linhagem toda. Foi nessa caminhada que eu percebi que o mundo havia mudado. O cliente que me busca hoje, ele não quer só saber do futuro, só por saber, por uma curiosidade ou por medo de algo. Ele quer um aconselhamento, ele quer uma direção, ele quer ser ouvido e quer ser respeitado. E aqui no meu consultório, ele encontra tudo isso. Mas tudo isso só foi possível por conta delas. Agora eu consigo falar sobre esoterismo, cartomancia, misticismo, oráculo, sem medo. Consigo participar de feiras místicas, consigo, numa roda de amigos, falar sobre um baralho, sobre um tarô. Tudo isso só foi possível porque antes de mim vieram mulheres que foram formando esse caminho. Ah, eu descobri que o véu do silêncio, que tantas gerações tinham vestido, eu pude tirar. Ah, eu pude. É por isso que eu fui mais além. Mantive a minha intuição visceral, que a minha cultura me dava, o meu mistério, a ética e a etnia cigana honrava os costumes da minha cultura, mas trouxe para mim mesma a estrutura da modernidade. Eu aprendi o tarô, eu aprendi a vibração das cores, o cheiro dos aromas, e eu aprendi a equilibrar as minhas energias. Isso tudo foi fundamental para esses 30 anos acontecerem. Eu aprendi a olhar mais atentamente para o meu cliente. Ele já não era mais apenas um consulente. Ele se tornou meu amigo, meu cliente, onde eu desejo que ele seja tão feliz quanto eu desejaria que qualquer outra pessoa da minha família fosse. É, eu tenho tanto orgulho de ser cartomante. Eu tenho tanto orgulho de ser taróloga. Eu tenho um orgulho gigante das mulheres que passaram antes de mim. Ser taróloga com
com 25 anos de profissão e cartomante com 30 anos de profissão, me fizeram entender que a minha vida foi traçada bem antes de mim, lá atrás. Olhar para trás e ver que se passaram 3 décadas é uma responsabilidade muito grande. E é um orgulho muito grande. Durante esses 30 anos, trabalhei com minha mãe, cartomante Irmã Iris. Foi ali no consultório dela que eu vi a mágica acontecer. Eu vi pessoas voltarem a sorrir, eu vi pessoas acreditarem em si. Eu entendi o poder que uma carta tem em influenciar vidas. Eu entendi mais do que isso. Eu entendi o peso que eu carrego, a responsabilidade que eu carrego em transformar as vidas que me buscam. Uma palavra maldita, uma interpretação mal feita, pode mudar a vida de muitas pessoas. E isso é uma responsabilidade muito grande. Hoje eu tenho o meu próprio espaço místico e trago a minha ancestralidade, o meu aprendizado, a minha humanidade para os meus atendimentos. Eu sou a evolução natural da Madame Cerdelina, da mãe dela Mari, da mãe Valéria, da cartomante Irmã Iris e da Irmã Josi. Eu sou o legado delas. Ai, ai. Foi elas que pavimentaram a estrada para que eu pudesse caminhar. Foi elas que trouxeram a clareza, a ética, e eu só trouxe a modernidade. Ai, ai. Eu não jogo carta sozinho. Quando eu pego o meu baralho para jogar, junto dele tem a minha avó, a minha mãe, a minha bisavó. Além dos meus 30 anos de experiência, tenho toda a minha ancestralidade. Isso é poder. No meu jogo, eu aprendi que não é só adivinhação, não é só previsão do futuro, é aconselhamento, é direcionamento, é vida. Mas a minha história, ela não fala só sobre o passado, ela fala também sobre o futuro. Ela é sobre esse momento, o momento presente. Eu compartilhei com vocês a minha linha de tempo, a minha linha de família, a minha árvore genealógica. Porque eu acredito fielmente que a gente nunca está sozinho, que carregamos memórias, dores, medos, alegrias, sonhos e uma herança genética e energética tão forte. Às vezes, no peso do dia a dia, a gente esquece disso. A gente esquece de saber de onde a gente veio. Mas é sabendo de onde a gente veio que a gente pode saber para onde a gente vai. Essas mulheres todas me deram um destino e me mostraram que o meu destino não está escrito em pedra. Ele está escrito e desenhado em cada atitude que eu tomo, em cada escolha que eu tenho. Ele me abre portas, mas sou eu que escolho se eu entro ou não por ela.
O baralho cigano e o tarô não servem apenas só de uma adivinhação e você ficar ali esperando que o destino traga aquilo que você quer. Ele serve para te mostrar como caminhar, para onde você deve caminhar. Ele te orienta a direção, caminho, sentido. Ai, ai, ele acende uma luz na escuridão. Cabe a você seguir essa luz ou não. A escolha é sua, o livre-arbítrio está aí para isso. Ai, ai. Eu queria pedir para vocês que não percam a fé. Assim como os meus ancestrais guiaram o meu destino, vocês também podem guiar o destino das gerações futuras. Não percam a esperança, não percam o legado de vocês. Se perguntem o que vocês precisam deixar de bonito nessa terra. Eu contei a vocês uma história de 106 anos, que não acaba em mim. Pelo contrário, vai ter a continuidade. Eu desejo do fundo do coração que toda essa energia cigana, que sempre cuidou de mim e da minha família, cuide de cada um de vocês. E que vocês possam desenvolver a fé de vocês a cada vez que vocês se lembrarem de onde vocês vieram. A minha mesa, ela está sempre aberta para vocês. Sempre. O meu legado está à disposição de vocês para o que vocês quiserem saber. A minha história está à disposição de vocês. Eu peço muito que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada pela paciência de vocês, pela escuta de vocês, pelo carinho que todo o evento está tendo comigo e com minha ancestralidade. E, e eu abro para vocês um canal direto para qualquer dúvida que vocês tenham. Como roda de cigano sempre traz uma boa conversa, o nosso WhatsApp, o nosso Instagram, Deli Nicolete Tarô, o espaço místico taróloga Deli Nicolete, está à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês, tá? Sobre o baralho cigano, sobre tarô, sobre espiritualidade, sobre minha cultura, sobre o meu legado. O que vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês. Muito, muito obrigada por todo esse carinho. Que a Vê Baratalô e que o caminho de vocês se sigam em paz.